vocês, dando continuidade à nossa aula de Citologia 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é membrana plasmática, função e suas características principais, tá bom? Para não ficar um estudo muito longo, né, porque as células a gente tem que ir realmente bem devagarzinho, a gente vai fazer parte por parte, tá bom? Bom, basicamente uma célula, né, falando agora de célula geral, uma célula ela se organiza de três estruturas. Primeira, membrana plasmática. Segunda, citoplasma. Terceira, o núcleo, tá? Com exceção do reino Monera, ou seja, o reino das bactérias, eles não possuem carioteca, né? Ou seja, não possui ali a membrana que envolve o núcleo, tá? Só que o restante dos seres vivos, ele segue essa composição aí nas suas células. Mas qual a função da membrana plasmática? Primeiro, ela tem a função de revestimento celular, ou seja, quem faz o revestimento da minha célula, aquela capazinha que cobre e protege a minha célula, é a membrana celular. A segunda função da membrana plasmática é a permissão de interações celulares, ou seja, é através da membrana plasmática que as células interagem uma com as outras, tá bom? E também interagem com o ambiente que elas estão inseridas. Mas a função mais importante de todas, aquela que você tem que guardar com atenção, é a tal da permeabilidade seletiva. O que é isso, professora? É como se essa permeabilidade seletiva é como se funcionasse como uma fronteira da célula. Então, é ela quem permite quem entra e quem sai da sua célula, tá bom? Então, as substâncias vão passar pela membrana, mas existe uma seleção, ou seja, novamente, é a membrana plasmática que escolhe substâncias que entram e quais substâncias podem sair. Lembrem de fronteira, como se fosse a fronteira de um país, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles selecionam quem entra e quem sai. A membrana plasmática, ela possui algumas características, tá? Características que são bem únicas dela mesmo. Primeiro, ela tem uma estrutura muito fina, tá? Então, a gente só consegue enxergar de fato com o microscópio eletrônico, tá bom? Não adianta a gente querer olhar porque tem vários tipos de microscópios, tá bom? Os microscópios eletrônicos são aqueles que dão precisão para minha imagem. Ela tem a espessura de mais ou menos 8 nanômetros. O que significaria isso? É muito, muito, muito pequeno. Então, é como se você pegasse ali, é mais fininho do que uma página de um livro, tá bom? É como se você tivesse que juntar mais de 1000, quase 8000 membranas plasmáticas, colocar assim uma sobre a outra para formar uma página de um livro, para vocês verem como 8 nanômetros é muito pequeno mesmo. Na sua composição, ela é conhecida como lipoproteica, tá bom? Porque a sua maior parte ela é composta por lipídios, né, que são gordura, mas também nesses lipídios estão inseridos proteínas, então eles estão ali meio que interligados. Por isso que a gente fala que é uma composição lipoproteica, tá? Lipídio com proteína. Só que elas não possuem apenas isso na sua composição, tá bom? A membrana plasmática, ela também tem carboidrato e eles têm uma função super especial e a gente vai estudar os tipos e por que eles estão lá. Bom, esse é um modelo de membrana plasmática. Cada estrutura dessa daí a gente vai estudar separadamente, mas no geral a gente conheceu o que é uma membrana, as características de uma membrana e as funções que ela tem dentro da célula, tá bom? Bom, espero vocês na próxima aula. Até lá, galera!